irmãos, amados, mais uma vez eu tive o desejo de meditar um pouquinho sobre a vida de Moisés e seus irmãos. Aqui fala sobre o Arão e sobre Miriam, irmã de Moisés. O que Moisés era para Deus? Aqui fala de uma forma, eu vou explanando versículo por versículo para os irmãos entenderem, que eu já li aqui, então vou explanando os versículos. Olha o que diz aqui no livro de Números, capítulo 12, do verso 3 em diante. E era o varão Moisés muito manso, mais de que todos os homens que havia sobre a terra. Olha bem, Moisés era um homem, a Bíblia diz que ele era manso. E aqui eu estava meditando sobre eu e sobre Moisés. Amados, hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou mais tranquilo, mas eu sou tão nervoso, e às vezes eu fico pensando, às vezes eu fico nervoso. Eu tolero coisa, mas tremendo. Eu sou nervoso, e eu tenho orado muito a Deus sobre isso. Aí eu estava meditando sobre Moisés, que Deus, aqui os irmãos vão ver embaixo aqui, que Deus falou face a face com Moisés. Com Moisés, Deus falou face a face. Mas a Bíblia fala que Moisés era um homem mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele era mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Então Moisés era um homem tranquilo, um homem manso. E nós temos que tirar exemplo de Moisés em todos os lados. Mas isso, amados, eu acredito que nós temos que orar a Deus para Deus interferir nesse nosso lado. E através de ler, buscar conhecimento na Bíblia, o Espírito Santo vai jogando esse espírito de nervosismo para fora. Porque eu não acredito que seja um espírito, que seja uma natureza que não provém de Deus também. E a gente não pode, a gente tem que ser manso. Moisés era manso. Olha o 4. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, os três saem à tenda da congregação, e saíram eles três. Deus falou com Moisés, o Senhor, e logo o Senhor disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três, sai da tenda da congregação, e saíram eles três, saíram da congregação. Ao 5. E então o Senhor desceu na coluna da nuvem. Olha só, o Senhor Deus, o próprio Deus, desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. E depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram em ambos. Então o Senhor, ele desceu na coluna da nuvem e pôs-se na porta da tenda. Olha, o próprio Deus, na porta da tenda. E depois chamou Arão, Miriam, e eles saíram em ambos. Saíram ao encontro de Deus. E disse, ouve agora as minhas palavras, o Senhor dizendo para Moisés. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me falarei, a conhecer, ou em sonho, falarei com ele. Então, preste atenção, amados. Eu, por exemplo, não tenho muito assim lembrança de visão, não. Mas sonho, eu já fui usado em sonho. Não só uma vez. Deus já me usou, não foi só uma vez em sonho. Algumas vezes. E o Senhor me mostrou, antes de eu passar por situações de perseguições, de lutas, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho que Deus me deu, eu vi tudo o que eu ia passar. Uma coisa terrível. Eu sentei na beira da cama, chamei minha ex-mulher, que ela me largou, mas ela já tinha um projeto de fazer isso. Eu falei com ela, eu tive um sonho essa noite. E nesse sonho, o Senhor me mostrou que eu vou passar uma grande luta, uma grande perseguição.
ela virou para mim e falou assim: você vai passar sozinho. Por que eu lembrei disso? Porque foi o primeiro sonho que eu tive profético da batalha, das lutas, das perseguições que eu ia passar. O Senhor me mostrou em sonho. Eu falei para ela sentada na beira da cama. Falei: eu vou passar uma grande luta, uma grande perseguição. Ela virou e falou assim: você vai passar sozinho, porque eu não vou passar com você. E foi dito e feito. Então, quando o Senhor falou que ia falar que tinha ouvir esse profeta em visão e sonho, eu lembrei de que eu já tive sonho. Então isso é muito importante na vida do cristão, ele orar, jejuar, buscar, dar o seu tudo para Deus, para que o Senhor não deixe nos enganado. Vamos para o 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então ele falou assim: não é assim com meu servo Moisés. Olha bem o que Deus pronunciou sobre Moisés. Como Moisés, Deus colocou Moisés aqui mais do que um profeta. Porque como profeta, Deus falou que ia falar com ele em visão ou em sonho. Mas ele falou embaixo aqui: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Agora olha a maneira que ele pronunciou Moisés no 8. Boca a boca falo com ele, e de vista, falo boca a boca e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aqui o Senhor falou com Miriam. Nesse momento, no verso 8, o Senhor estava pronunciando a Miriam. No verso 8 e no verso 9. No verso 7. Ele pronunciou isso para Miriam. Que a Miriam tinha falado, olha aqui embaixo no 8, que ele falou: tiveste temor, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Que a Miriam tinha falado mal de Moisés. Observa como Deus tinha Moisés, Moisés era protegido de Deus. Vamos citar em outra palavra: Moisés era o xodó de Deus. Moisés era o xodózinho de Deus. Que Deus falava com ele boca a boca. Olha aqui para vocês verem. E agora observa o que ele fez com Miriam no 9. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu. E foi-se. A ira do Senhor se acendeu. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa. A ira do Senhor se acendeu contra Miriam. Chega até a arrepiar. E quando a coluna, a nuvem, que Deus deixou na coluna da nuvem, e ela se posicionou na porta da tenda, aqui no 10, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Então, quando Arão olhou para Miriam, a sua irmã, viu que ela estava leprosa. A Miriam falou contra o xodózinho, contra o xodó de Deus. Moisés era mais do que um profeta. Moisés, ele é comparado ao João, que veio lá para abrir caminho para Jesus. A Bíblia pronuncia que João era mais do que um profeta. Dois homens comparados mais do que um profeta foi o João Batista, que veio abrir o caminho para Jesus, e Moisés. Dois homens separados para Deus nesse aspecto de fidelidade e santidade. Únicos dois homens na Bíblia pronunciado que Moisés falou face a face. João foi comparado mais do que um profeta.
E essa colocação bíblica que eu estou pondo a Moisés, que ele foi mais do que um profeta, ele iguala-se ao João da Bíblia. E Davi, um grande homem, um homem pecador, cometeu um pecado de morte, de adultério, mas por arrepender dos seus pecados verdadeiramente e se humilhar diante de Deus, Deus o comparou segundo o seu coração. 3 homens. Um segundo o coração de Deus, que foi Davi, e Moisés e João, mais do que um profeta. Então, observa aqui, ó. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Então, vamos aqui agora por 11. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Porque o Arão se arrependeu e colocou que ele, mas a Miriam cometeu aquilo loucamente. E ele se arrependeu que ele percebeu que Deus virou contra eles, e Miriam se tornou leprosa. Então, vamos aqui para o 12. Ora, não seja ela como morto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Ele falou isso para Deus, o Arão falou isso para Deus. E clamou, pois, Moisés, e Moisés clamou, e clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cure. Moisés clamou a Deus e pediu que curasse Miriam. Olha a posição de Moisés com a sua irmã. Ela falou mal de Moisés e Moisés não se irou. E às vezes eu fico irado, revoltado, não por causa das perseguições de alguns irmãos meus contra mim, tramando contra mim, mas não é para me irar. Eu tenho que fazer como Moisés, orar pela vida deles. Muitas das vezes nós não estamos preparados para enfrentar determinadas perseguições e calúnias. E nós temos que nos preparar espiritualmente para esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, eu comecei a me preparar e buscar a Deus entre as lutas, as aflições e as perseguições, buscando conhecimento na Bíblia, porque eu não tive quem me ensinasse, quem pregasse, quem me apoiasse. Por isso que eu sou hoje um homem cristão solo. Por que cristão solo? Porque eu cheguei a um nível de enfrentamento espiritual e carnal. Satanás usa o homem na carne de uma tal forma, principalmente os falsos profetas, que eu tive que fugir de 3 igrejas. Quando eu cheguei a ter que fugir de dentro da igreja para não ser morto, dentro dos templos, eu peguei e já não fui mais. Já afastei dos templos. Eu fugi de 3 templos para não ser morto dentro do templo. Deus me deu um grande livramento. Então é por isso que hoje eu sou um cristão solo. Eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo é minha esposa. Eu e ela junto. E o homem é o cabeça da casa. O homem guia a esposa dentro da palavra, na área espiritual, aconselhando, orando e evangelizando. É isso que eu faço no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos para o 14. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai conspira em seu rosto, não seria envergonhado? 7 dias esteja fechada, 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Então, o Senhor disse a Moisés para pegar a irmã Miriam e levar para fora da cidade por 7 dias, que ela estava leprosa, ela não podia ficar no meio do povo. Depois de 7 dias, eles fossem buscar Miriam. Agora vamos para o 15.
E assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Então, o povo tinha suas tendas, eles amavam tenda, ficavam naquele lugar por um tempo, depois ia embora. E aqui o povo não partiu enquanto não recolheram Miriam, que estava fora do arraial por 7 dias. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram ao arraial no deserto de Parã. Então, aí o povo partiu do arraial de Azerote e assentou-se no arraial no deserto de Parã. Então observa que nós, homens, mulheres de Deus, não só de obedecer a palavra, temos que nos acautelar de como nós falamos acerca de pastores, dos homens de Deus. Porque se você falar mal de um verdadeiro homem de Deus que dá a vida pelas ovelhas, você tem a chance do perdão, mas você pode sofrer, pode, eu estou falando eu, mesmo nós estando na graça, você pode sofrer algumas retaliações. Ou não sofrer retaliações visíveis, mas retaliações invisíveis. Porque você pode ficar morto espiritualmente, e uma vez morto espiritualmente, você não tem direito à vida eterna. Mas se você pedir perdão, mesmo que você falar mal, você tem o direito do perdão, de uma nova. Só não tem perdão contra o Espírito Santo. Mas nós devemos acautelar-nos de não falarmos mal de um homem ou uma mulher de Deus. Porque Deus tem ciúme dos seus escolhidos. Por isso é que eu meditei nessa palavra sobre Moisés e trouxe para nós aqui nessa tarde. Que Deus abençoe os irmãos e a paz do Senhor para todos os ouvintes aí do canal. Deus abençoe.